bem-vindo ao terceiro vídeo da Semana do Francês na Prática. Eu me chamo Marcílio do Aprender Francês Agora. Talvez você já tenha acompanhado os 2 primeiros vídeos dessa semana, mas se não viu, não tem muito problema. Embora eu recomende fortemente que você vá lá e veja os 2 vídeos anteriores, tá? É um pouco difícil aprender francês. É muito diferente do português, ou mesmo do inglês. É muita regrinha, eu até que entendo um pouco, mas travo completamente para falar. Você por acaso se vê em alguma dessas reflexões aí? Se sim, então imagina agora você assimilando de verdade o francês. O que geralmente se leva 2 anos, não só de estudo, mas de prática mesmo para aprender. Conseguir isso em 2 meses? Viagem, né? Parece muita loucura, mas se é o primeiro vídeo que você está assistindo ou se você ainda não entendeu, você vai entender o porquê de tudo isso, tá? Se você quer ou precisa de eficiência e resultado na assimilação, o objetivo principal tem que ser o aprendizado prático, mas prático no sentido de útil, de vida real, de prática. Só desse jeito você vai assimilar muito mais em muito menos tempo. Ir direto ao ponto, transformar um conhecimento superficial, por cima, ou até mesmo o excesso de tecnicalidade em algo que faça sentido, que tenha utilidade no dia a dia. E finalmente, como isso é possível? Bom, isso é possível quando se há a combinação de 3 pilares para a assimilação. Primeiro, situações reais. Segundo, uma base técnica com apoio para entendimento da situação real, não o contrário. E por fim, a consolidação de frases, expressões chaves em um contexto prático. É dessa maneira, com foco na prática, que o francês será melhor e mais rapidamente assimilado. A gente faz questão de citar aqui 3 lições que ficaram a partir das experiências observadas no dia a dia da gente brasileiro aprendendo francês. Lição 1. A gente aprende mais rapidamente e de maneira mais consistente nas situações práticas do dia a dia. Ali onde as coisas realmente acontecem, né? Lição 2. O resultado é flagrante quando alguém nos mostra como capturar mais facilmente essa prática, né? Lição 3, e essa é a melhor de todas. Esse aprendizado da prática é útil pois a gente de fato utiliza. E o melhor, não esquece. Isso simplesmente porque a gente processa as informações no cérebro, no campo das emoções verdadeiras, reais, do dia a dia. Então, tudo que você estiver estudando agora mesmo, pouco importa como, se você é autodidata, faz ou fez um curso de francês presencial ou online, tente se concentrar, ou a palavra certa seria condensar as informações na sua vida real. Repito, na sua vida do dia a dia. Focar em exemplos que você vivencia ou vai vivenciar. Sendo mais direto ainda, não perca tempo agora com aquilo que você não deverá usar tão cedo. E é dessa maneira que queremos compartilhar com você a nossa metodologia de aprendizado prático do francês. Nada de regra pela regra ou técnica pela técnica. Tudo ganha sentido com um viés prático da coisa. Cápsulas de vídeos práticos toda semana. Apresentações quinzenais ao vivo com dinâmicas leves e descontraídas. Canal direto com a gente pelo WhatsApp 24 horas por dia. Comunidade VIP, rede social, enfim. E agora, como prometido, sem mais delongas, eu vou te mostrar um exemplo de como funciona tudo isso que estou falando. Trata-se de um trecho real de uma de nossas aulas. Vamos lá? Olá, bem-vindo a mais esse vídeo aula. Bom, nesse vídeo a gente vai explicar o conteúdo desse módulo e a gente vai cair direto na nossa situação real, na nossa simulação de uma situação real, como a gente fez nos outros módulos. Aí a gente vai destrinchar os elementos mais importantes e no final a gente vai amarrar tudo com a base técnica para que o francês seja assimilado de maneira mais prática. Então, vamos lá ver de maneira mais específica o que a gente tem nesse vídeo. A gente vai ter o texto real número 3, a pronúncia, como que é pronunciado essas palavras, as expressões em francês, as frases-chave, os elementos importantes que a gente tem nisso tudo, as frases interrogativas, os pronomes demonstrativos, os pronomes possessivos, as letras E, L e H e as nuances delas no francês, tá? Tudo isso no módulo, mas nesse vídeo a gente não vai ver tudo isso, para não ficar um vídeo tão pesado, tão fastidioso. Vai ser algo mais leve, mais tranquilo de se digerir. A gente começa com o texto real. A gente vai passar o texto todo e depois do texto a gente vai explicar uma parte dele, porque o texto é relativamente grande. Então, uma parte dele a gente vai destrinchar e mostrar para você. Bom, sem mais delongas, vamos logo para o texto. A situação real se passa num restaurante, tá? Então, na entrada, o cliente vai e fala: "Bom dia", a garçonete. "Bom dia, é para 2 pessoas?" O cliente: "Sim, somos 2." Já na mesa, né? A mesa,
A garçonete, vocês querem fazer o pedido? O cliente, não ainda. Aí a garçonete, vocês querem beber algo para começar? O cliente, só água, por favor. Depois de alguns minutos, né, o cliente, a gente estaria pronto para o pedido. A gente gostaria de pedir steak com fritas para os dois. Aí, garçonete, steak bem passado ou mal passado? Cliente, ao ponto, os dois, por favor. Alguns minutos depois de ter servido, a garçonete, será que tudo está no gosto de vocês? O cliente, sim, obrigado. A garçonete, disponha. Bom, já no fim, a garçonete, café, alguma sobremesa? O cliente, não, obrigado. Aí, garçonete, como a gente faz com a conta? O cliente, uma só conta, por favor. O cliente diz, obrigado, boa noite. E a garçonete, boa noite, até a próxima. Bom, a gente viu que é um texto relativamente denso, com vários elementos aí interessantes, mas eu gostaria de dizer que esse texto é realmente a prática, até o que acontece na prática. Não tem aquelas formulações de frases perfeitas que a gente vê na gramática, nos cursos teóricos. É a vida como ela é. Então, são vários elementos aí que são pronunciados no dia a dia, tá? Numa situação real. Agora, a gente vai passar o começo só. Como ele é muito grande para esse vídeo, a gente vai se concentrar no começo da parte da chegada. Então, em francês, seria assim, ó. Essa parte da chegada seria au restaurant, no restaurante seria au restaurant. Na entrada, à l'entrée, como está escrito aí, à l'entrée. Aí, o cliente, le client. Bonjour, la serveuse. Bonjour, c'est pour 2 personnes? O cliente, le client. Oui, nous sommes 2. Já na mesa, né? À la table, a mesa. La serveuse. Êtes-vous prêt à commander? Ou então, fazendo a ligação, né? Êtes-vous prêt à commander? Prêt à commander? E o cliente, le client. Pas encore. Ligação de novo aí. Pas encore. La serveuse. Voulez-vous boire quelque chose pour commencer? Le client. Juste de l'eau, s'il vous plaît. Só água, por favor. Bom, agora a gente vai ouvir esse texto com a presença de uma francófona, de uma nativa, tá? Então, presta bem atenção como seria essa parte aí. Bonjour. Bonjour, c'est pour 2 personnes? Oui, nous sommes 2. Êtes-vous prêt à commander? Pas encore. Voulez-vous boire quelque chose pour commencer? Juste de l'eau, s'il vous plaît. Bom, recomendo que você escute e reescute isso algumas vezes para ir treinando o ouvido mesmo, como a gente vem sempre falando. É muito importante a compreensão. Para ir treinando, a gente tem que fazer isso várias vezes. Bom, mas aqui, nessa parte, a gente vai se concentrar nas perguntas, tá? A gente está vendo aí que tem perguntas. Bonjour, c'est pour 2 personnes, êtes-vous prêt à commander, voulez-vous boire quelque chose? A gente já viu algumas frases interrogativas nos vídeos passados, mas aqui a gente pode se concentrar nessas que estão aqui para fazer uma explicação do que acontece na prática. Então vamos usar como auxílio o nosso famoso quadro branco, né? Então vamos lá. Bom, no começo, antes de ir para o quadro branco, a gente vê que tem uma pergunta aí, ó. A serveuse, a primeira pergunta. Bonjour, c'est pour 2 personnes? Bom, na verdade o que ela está dizendo aí, bonjour, c'est pour 2 personnes, então ela diz c'est. Ela faz uma pergunta, né? Pour 2 personnes, né? Na verdade, o que ela está querendo perguntar aí é est-ce que vous voulez une table pour 2 personnes? Será que você quer uma mesa por 2 pessoas? Que vocês querem uma mesa para 2 pessoas? Mas ela pergunta só, c'est pour 2 personnes? Bom, voltando lá no texto, a gente tem também outra pergunta. Êtes-vous prêt à commander? Aí a gente tem a inversão, ó, que a gente viu já na outra aula. Êtes-vous prêt? A gente está invertendo o pronome com o sujeito. Êtes-vous prêt? Ao invés de dizer vous êtes prêt, porque se você disser vous êtes prêt, é afirmativo. Então, quando você inverte o pronome com o verbo, a gente tem uma pergunta. Então, ficaria, nesse caso, dessa maneira. Êtes-vous? Ops. Erreur de frappe, erro de digitação, né? Êtes-vous prêt? Sempre com esse hífen aí. A commander. 2A. Ok. Então, você está pronto? Veja que aqui tem o êtes-vous e ele não diz vous êtes. Em português a gente diria, né? Você estaria pronto a fazer o pedido? Então, aqui a gente faz a inversão para caracterizar uma pergunta. Isso a gente já viu, mas, repetindo, é muito comum no francês fazer essa inversão. Voltando lá para o texto, a gente tem, quase na última linha aqui, né? Na penúltima, voulez-vous boire quelque chose pour commencer? Aí, de novo, aqui, né, voltando para o nosso quadro branco, a gente tem essa inversão, onde tem voulez-vous
que quer dizer o nosso você queria, ou vocês queriam, né? Voulez-vous, olha aqui a inversão, o pronome vem depois do verbo, né? Construção normal é pronome e verbo, aqui vem o pronome depois do verbo, porque é a maneira de fazer uma pergunta. A gente viu que tem várias maneiras, est-ce que, qu'est-ce que, quoi, combien, quand. Nesse caso, quando a gente vai de maneira mais prática, a gente geralmente, para encurtar, a gente faz a inversão do pronome com o verbo, coloca o verbo antes do pronome para fazer a pergunta. É assim que é feito na vida real, tá? Então, é isso aí. Agora, para terminar, essa situação de restaurante me lembra uma situação típica, uma situação que eu escuto algumas pessoas que têm esse problema. Saca só. Bom, chega uma pessoa no restaurante, né? E diz, né? Nous ne mangeons pas d'œufs, ni de viande, ni de gluten. A gente não come nem ovo, nem carne, nem glúten. Que proposez-vous? Olha a inversão aí. O que vocês nos propõem? Aí a garçonete, bom, nesse caso eu proponho um táxi. Né? Um táxi. Bom, era isso que a gente tinha por esse vídeo. Até o próximo vídeo. É dessa maneira, com foco na prática, que o francês será melhor e mais rapidamente assimilado. Não digo que a gramática não é importante, claro que ela é. E isso em qualquer língua, mas me questiono muito sobre o tempo que a gente passa debruçado sobre ela, né? Ou nos limitando por causa dela, ou pior ainda, desistindo por causa dela. Definitivamente não deveria ser assim, né? Na prática, a teoria é outra. Bom, essa é a razão principal pela qual eu estou dividindo isso com você aqui, tá? Acho sinceramente que escolher esse caminho de assimilação do francês por um viés do dia a dia, da vida real, vai fazer você economizar tempo, energia e dinheiro, se concentrando no que realmente interessa e tendo um resultado que deseja de maneira muito mais satisfatória e estimulante. A verdade é que esse nosso projeto ficou sendo maturado por muito tempo, tá? Meses, anos. Apesar de inúmeras questões da parte de amigos conhecidos, né? E até mesmo muita gente que a gente nem conhecia, né? E dizia pra gente, vocês não têm um curso? Vocês dão aula? Cadê o curso, hein? A gente procrastinava, né? Até porque a gente não tinha certeza de ter chegado ainda num formato ideal, né? Sabe? Bom, finalmente a boa novidade é que a gente chegou sim nesse formato. E a gente tem o maior prazer de compartilhar tudo com você. Tecnicamente, esse nosso projeto é chamado de curso online de francês. Mas cá entre nós, a gente não gosta muito desse nome não. O que a gente realmente oferece e quer compartilhar com você é um caminho mais leve, direto e descontraído de assimilar o francês, baseado na nossa experiência de mais de 10 anos de vivência prática mesmo, né? E também de diversos outros brasileiros que passaram e passam por essa jornada de assimilação da língua francesa, né? A gente estruturou e sequenciou uma quantidade razoável de informações e principalmente caminhos mais diretos para a assimilação do francês praticado no dia a dia. Assimilar o francês usado na prática em 8 semanas de curso online. Imagina estar no universo francófono e já ter a base essencial do francês praticado por aqui. Entender e se expressar em diferentes situações reais, tais como restaurantes, bancos, lojas, imobiliária, concessionária, etc. Além disso, aulas atrativas, dinâmicas, com compromisso na transformação em pouco tempo, de quem já esteve na situação que você está aí agora, de quem já tem mais de 10 anos de experiência e vivência real por aqui e se dispõe a compartilhar essa bagagem de uma forma consistente, uma transferência estruturada de conhecimento de brasileiro para brasileiro. Agora, você deve estar pensando, mas qual seria o preço de tudo isso? Primeiramente, a gente tem que dizer que esse é um projeto de fato inovador. A gente sabe que existem alguns ou mesmo vários cursos de francês no mercado, uns presenciais, com métodos tradicionais, com foco na gramática, na técnica, etc. Também existem cursos online com metodologia semelhante à tradicional. Na maioria dos casos, esses cursos têm duração de pelo menos 6 meses, né? Podendo se estender a 2, 3 ou até mesmo 4 anos. Apesar da longa duração e da metodologia tradicional, para não dizer menos funcional, esses cursos têm valores, contando com material didático, que variam de pelo menos R$ 2.800 a R$ 3.800. O detalhe ainda é que dificilmente esses cursos terão um professor, né? Muito menos 2 professores que viveram, que vivenciam e que vivem atualmente em um universo francófono há mais de uma década, tendo feito anotações e registros importantes ao longo de todos esses anos. E hoje,
toda essa bagagem, todos esses aprendizados foram finalmente agrupados, estruturados num curso para que a gente, brasileiro, sofra muito menos e assimile mais eficazmente o francês da prática. Só isso já faria do nosso projeto algo de um valor bem importante, né? Que realmente transforma. Imagina agora o quanto custaria para fazer um curso básico de francês na prática. Adiciona a isso o custo da passagem aérea, a hospedagem e ainda o custo de sobrevivência para uma imersão numa cidade francófona. Agora considere ainda o valor que teria a experiência e a vivência de mais de 10 anos de vida real. Com certeza esse valor já deve estar estratosférico, né? A verdade é que o empacotamento da experiência e vivência para a assimilação eficaz do francês utilizado na prática tem muito pouco ou praticamente não tem nem parâmetro de comparação. Agora, imagine uma outra coisa, o custo que você teria em deixar passar essa oportunidade. Sendo ainda mais específico, pensa comigo nessas considerações aqui. Primeiro, perder o tempo que poderia ser abreviado, e tempo é dinheiro. Segundo, a perda da oportunidade de projetos assim pode gerar uma grande lamentação, pois, sendo bem honesto, tá? A gente não sabe quando e se vai haver um outro. Terceiro, a boa comunicação sempre será elemento-chave para boas escolhas e negociação. Saber isso vai te fazer forçosamente economizar dinheiro em várias situações. E quarto, o francês sem o viés da prática te causa dores de cabeça desnecessárias com a gramática e regras. E quinto, por fim, né, na prática, não abreviar o caminho e não fazê-lo de maneira mais eficaz tem interferência direta na família. Pois, na melhor das hipóteses, sem falar nas frustrações de um aprendizado longo e pesado, você estaria passando menos tempo com quem realmente mais importa nessa vida, né? Que é a família da gente, né? Bom, se você tiver dúvidas, escreve aí pra gente, contato@aprenderfrancesagora.com. Vai ser um prazer te responder. E atenção aqui, no próximo vídeo é pra valer, a gente vai colocar na mesa os detalhes de como tudo isso vai funcionar. A gente sabe que tem muita gente perguntando, mandando mensagem, enfim, querendo participar desse curso, né? Então, recomendo muito fortemente você assistir ao último vídeo da segunda-feira agora, pois além de todos os pormenores do curso, vamos também falar do preço, do prazo para adquirir e umas surpresinhas mais. Por enquanto, continuem nos seguindo no Instagram, Facebook, YouTube, no nosso site, etc. Tudo isso procurando por Aprender Francês Agora. Então, até segunda que vem. Segunda-feira agora com o vídeo final. Até lá. Abraço!